Sejam muito bem-vindos a este canal de áudios books. Caso você não tenha se inscrito, inscreva-se, compartilhe, ative o sininho e curta o nosso conteúdo. Estamos estudando o livro Em Seus Passos, o que faria Jesus? Capítulo 18. Que te importa? Quanto a ti, segue-me. Quando Rollin desceu a rua naquela tarde em que Jasper ficara olhando da janela, não estava pensando em Raquel, nem esperava encontrá-la. Ele a encontrara por acaso ao virar para entrar na avenida. O seu coração disparou quando a viu. Agora estava andando ao lado dela, alegrando-se por um breve momento com esse amor que ele não conseguia esquecer. Acabei de falar com Virgínia, disse Raquel. Ela me contou que está tudo quase certo para a compra do terreno no retângulo. Foi uma longa batalha na justiça. Ela lhe mostrou todos os planos e especificações para a construção? Olhamos muitos deles. É impressionante como ela fez para conseguir todas as suas ideias sobre o trabalho. Virgínia conhece Arnold Toynbee, o Ristenhouse de Londres, e o trabalho da Igreja Institucional nos Estados Unidos, mais do que muitos profissionais que trabalham entre os pobres. Ela passou quase o verão todo colhendo informações. Rollin estava ficando mais à vontade à medida que conversavam sobre o trabalho filantrópico que estava para ser iniciado. Era um assunto comum aos dois. O que você anda fazendo durante todo o verão? Eu não o tenho visto muito, perguntou Raquel de repente, ficando vermelha como se tivesse insinuado interesse demais por Rollin ou estivesse se lamentando por não tê-lo visto com mais frequência. Tenho andado muito ocupado, respondeu Rollin rapidamente. Fale-me um pouco sobre isso, insistiu Raquel. Você fala tão pouco, você me dá a liberdade para perguntar-lhe essas coisas? Indagou com toda a franqueza, voltando-se para Rollin com sinceridade. Claro, com certeza, respondeu ele com um sorriso simpático. Acho que não tenho tanta coisa assim para contar. Estou tentando encontrar formas de conversar com os meus amigos para que possam levar uma vida mais útil para a sociedade. Então parou como se temesse seguir adiante. Raquel não ousava perguntar-lhe mais nada. Faço parte do mesmo grupo a que pertencem você e Virgínia, continuou Rollin. Assumi o compromisso de agir do modo como penso que Jesus agiria e tendo realizado meu trabalho na tentativa de levar isso a efeito. Eu não sabia disso. Que coisa maravilhosa saber que você está tentando manter o mesmo compromisso que nós também assumimos. Mas o que você pode fazer pelos frequentadores dos clubes? Sua pergunta foi bem direta, então vou ter de responder-lhe, disse ele sorrindo mais uma vez. Depois daquela noite na tenda, você se lembra, disse ele apressado e com a voz meio trêmula. Perguntei a mim mesmo que propósito eu poderia ter na vida para redimi-la, para satisfazer meu conceito de discipulado cristão. Quanto mais eu pensava nisso, mais me dava conta de que precisava tomar a minha cruz. Você já percebeu que as pessoas mais negligenciadas
em nosso sistema social, as que mais são isoladas pelos outros são os jovens que enchem os clubes e desperdiçam tempo e dinheiro, como eu costumava fazer? As igrejas pensam nas criaturas miseráveis como os do retângulo. Esforçam-se por atingir a classe operária, os assalariados, e enviam dinheiro e missionários para outros países, mas os jovens da alta sociedade, os de vida dissoluta, os frequentadores de clubes, ficam de fora de todos os planos evangelísticos, mas não há outra classe de pessoas mais necessitada do Evangelho. Então, disse a mim mesmo, conheço esses jovens, seus defeitos e qualidades. Já fui um deles. Não tenho jeito para trabalhar com o povo do retângulo. Não saberia como fazê-lo, mas acho que teria possibilidade de alcançar jovens adultos e rapazes que têm dinheiro e tempo para gastar. E é isso que venho tentando fazer quando fiz a pergunta que você conhece o que faria Jesus. Essa foi a minha resposta. Também é a minha cruz. O volume da voz de Holly estava tão baixo nas últimas palavras que Raquel teve dificuldade para ouvi-lo por causa do barulho à volta dos dois. Mas ela entendeu o que ele tinha falado e queria perguntar-lhe sobre os métodos que ele empregava para o trabalho, mas não sabia como fazê-lo. Seu interesse pelos planos dele não era mera curiosidade. Colin Page estava tão diferente daquele jovem de alta sociedade que a havia pedido em casamento que ela não podia deixar de pensar nele e enxergá-lo como um novo amigo. Os dois haviam deixado a avenida e entrado na rua que levava à casa de Raquel. Era a mesma rua em que Holly lhe havia perguntado por que ela não o amava. Ambos estavam meio sem graça ao passar por ali. Raquel não havia esquecido daquele dia e Holly também não. Finalmente, ela interrompeu um longo silêncio e perguntou-lhe algo que não soubera como perguntar antes. Em seu trabalho com os frequentadores de clubes, seus antigos conhecidos, que tipo de reação eles demonstram como você os aborda e o que eles dizem? Holly sentiu-se aliviado porque ela havia falado e respondeu depressa. Isso depende de cada um. Boa parte deles acha que eu sou um tipo de fanático, mas continuo sócio dos clubes e isso me coloca numa situação favorável com eles. Procuro usar de sabedoria e não fico fazendo críticas desnecessárias. Mas você ficaria surpresa de saber quantos têm atendido ao meu apelo. É difícil fazê-la acreditar, mas apenas algumas noites atrás, mais de uma dezena deles aceitaram ter uma conversa honesta e séria sobre assuntos religiosos. Tenho experimentado a alegria de ver alguns largando maus hábitos e começando uma nova vida. Disse, o que faria Jesus? É o que continuo a perguntar. A resposta surge devagar, porque é devagar que estou caminhando. Mas descobri uma coisa, eles não fogem de mim. Acho que isso é um bom sinal. Outra coisa,
Alguns se interessaram pelo trabalho no retângulo e, quando for implementado, contribuirão com alguma coisa para fortalecê-lo. Além disso, achei um jeito de salvar alguns do vício do jogo. Rollin falava com entusiasmo. Seu rosto estava transformado por seu interesse pela causa, que agora fazia parte de sua vida. De novo, Raquel observou seu jeito de falar, que era forte e viril. Além disso, ela sabia que em tudo aquilo havia uma profunda seriedade que o fazia sentir o peso da cruz, ao mesmo tempo em que se alegrava por carregá-la. Ao falar em seguida, ela o fez com um instantâneo senso de justiça por Rollin e por sua nova vida. Lembra-se de que o critiquei uma vez por não ter um propósito na vida? Perguntou ela com seu belo rosto, que pareceu mais belo ainda quando Rollin teve autocontrole suficiente para olhá-la. Para ser justa, quero e preciso dizer que o admiro por sua coragem e obediência à promessa que fez. Agora você está levando uma vida digna. Rollin estremeceu. Sua agitação estava quase fora de controle. Raquel não podia deixar de perceber o que se passava. Os dois caminharam juntos em silêncio. Por fim, Rollin disse: "Obrigado. Não tenho palavras para expressar quanto me vale ouvir você dizer essas coisas." E olhou para o rosto dela por um momento. Raquel detectou naquele olhar o amor que ele ainda sentia, apesar de não haver falado nada. Depois de se despedirem, Raquel entrou, foi para o seu quarto, sentou-se e, com as mãos no rosto, disse para si mesma: "Estou começando a entender o que significa ser amada por um homem de bem. Eu ainda vou acabar me apaixonando por Rollin Page." "O que estou dizendo? Raquel Winslow, você já se esqueceu?" Então se levantou e começou a andar de um lado para o outro. Estava profundamente tocada. Todavia, era óbvio para ela que sua emoção não era de lamento nem de tristeza. Ela estava sentindo uma nova alegria. Havia entrado em outra esfera de experiência e, naquele mesmo dia, alegrou-se por poder acrescentar esse sentimento à sua vida de discípula de Cristo. Na realidade, o que ela sentia até fazia parte disso, porque se estivesse começando a se apaixonar por Rollin, era pelo moço cristão que estava se apaixonando. O outro não lhe causaria essa mudança tão importante. Quanto a Rollin, enquanto voltava, pôde guardar no coração uma esperança que não lhe foi possível sentir quando Raquel dissera não. Naquela outra oportunidade, era com essa esperança que ele continuou seu trabalho à medida que os dias passavam rapidamente, e nunca ele havia obtido tanto êxito no contato evangelístico com seus amigos conhecidos quanto agora, depois da conversa com Raquel. O verão havia chegado ao fim, e Raymond estava de novo enfrentando os rigores do inverno. Virginia havia conseguido concretizar uma parte do plano para conquistar o retângulo.
expressão que ela costumava usar para se referir a ele, mas a construção de casas no terreno, fazendo com que seu aspecto de terreno baldio se transformasse num parque atraente, ações que fazia parte de seu plano, representava muito trabalho e não seria possível terminar tudo até o fim do outono, agora que ela havia garantido a posse da área. Mas $1 milhão nas mãos de alguém disposto a fazer o que Jesus faria pode realizar maravilhas pelas pessoas num curto período de tempo. Henry Maxwell, certo dia, depois de estar com os ferroviários, foi até o local e ficou impressionado com tudo que já havia sido feito externamente. Mas voltou caminhando e pensativo. Não podia deixar de olhar para o problema permanente que os bares representavam. Afinal de contas, quanto havia realmente sido feito em favor do retângulo, mesmo levando em conta o trabalho de Virginia, de Raquel e do evangelista Gray? Onde estavam os resultados visíveis? Será que eles existiam? É claro, dizia ele para si mesmo, a obra de redenção, iniciada e desenvolvida pelo Espírito Santo em suas maravilhosas demonstrações de poder na primeira igreja e nas reuniões da tenda, havia tido efeito sobre a vida da cidade de Raymond. Mas, ao passar por um bar após o outro, observando tanta gente entrando e saindo deles, vendo os antros de miséria humana em quantidade que não parecia diminuir, junto com a brutalidade, a pobreza e a degradação de um número incalculável de homens e mulheres, Maxwell sentiu aversão por tudo aquilo e achou-se perguntando até que ponto $1 milhão podia limpar aquela sujeira toda, a causa de quase toda a miséria humana que eles procuravam minimizar não continuaria intocável enquanto os bares seguissem com suas atividades mortais, porém apoiadas pela lei. Que uma vida de serviço altruísta, como o realizado por Virginia e Raquel, poderia fazer para reduzir os níveis de vícios e de crime, enquanto a grande fonte desses problemas continuava a florescer com força cada vez maior. Não seria um desperdício consumir a vida dessas lindas moças que entram nesse inferno na terra, se para cada alma resgatada com o sacrifício delas, os bares geravam outras duas que precisavam de resgate? Era impossível fugir dessas perguntas. Era a mesma que Virginia tinha feito a Raquel, quando disse que, em sua opinião, não teria para fazer nada que durasse enquanto os bares dominassem o retângulo. Henry Maxwell retomou o trabalho pastoral daquela tarde com uma convicção ainda maior sobre o problema do livre comércio de bebidas alcoólicas. Os bares eram um fator a ser considerado na discussão dos problemas da vida da cidade, mas a primeira igreja e seu pequeno grupo de discípulos eram outro fator igualmente importante. Henry Maxwell, por estar no centro do movimento, não tinha condições de julgar
à força dessas ações, tanto quanto alguém de fora. Mas a própria cidade de Raymond sentia o impacto de muitas maneiras, mesmo sem conhecer as causas da transformação. O tempo de frio havia ido embora e o ano de vigência da promessa estipulada por Maxwell tinha terminado. O domingo que marcaria o fim desse primeiro ano era de muitas formas o mais importante da história da primeira igreja. Era mais importante do que pensavam os discípulos que fizeram a promessa. Havia sido um ano que ficara marcado na história de um jeito tão sério que as pessoas não tinham noção de sua importância. O dia exato em que se completava um ano foi marcado por tantas revelações e confissões que os protagonistas dos próprios eventos não conseguiam entender o valor do que havia sido feito, nem a relação que o período de prova a que foram submetidos tinha com as demais igrejas e cidades do país. No domingo anterior ao aniversário da promessa, o reverendo Calvin Bruce, da Igreja da Nazaré Avenue, em Chicago, encontrava-se em Raymond para visitar alguns velhos amigos e seu antigo colega de seminário, Henry Maxwell. Ele estava presente na primeira igreja e mostrava-se muito atento e interessado. Seu relato dos acontecimentos em Raymond, principalmente daquele domingo, pôde esclarecer a situação com mais qualidade do que registros de outras fontes. Até o próximo capítulo.